Bem-vindo ao meu primeiro vídeo nesse canal, né? Eu sou Felipe, agora em 2024, agosto, eu gravo esse primeiro vídeo, tenho 25 anos. E qual é o intuito desse canal, né? Esse vídeo vai falar mais sobre isso. Eu quero documentar a minha evolução, eu tenho certeza, plena certeza absoluta de onde eu vou chegar, certeza de tudo que eu vou construir. Eu quero documentar isso. Para quê? Meus filhos ou os meus netos verem, né, se eles tiverem interesse de ver, e também para mim poder lá na frente olhar para tudo isso e pensar, pô, isso que era uma dificuldade naquela época, hoje eu resolveria rapidinho. né? Então conseguir realmente mensurar, né, acompanhar o meu crescimento. Eu já evolui bastante, não tem como eu voltar no tempo para gravar como era antes, mas eu vou falar um pouquinho disso, né, para vocês entenderem ali o quanto eu já evoluí. E é por isso que eu tô querendo gravar esses vídeos, né? Construir esse canal, porque se eu tivesse tido essa ideia muito tempo antes, eu acho que já teria dado um documentário bastante interessante. Então falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha situação hoje, né? Eu saí de casa faz 2 anos, hoje eu sou casado, hoje eu moro com a minha esposa, mas há 2 anos atrás eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, que é morar sozinho. Por quê, né? Porque eu morava numa rua onde tinha muito baile, eu morava num quintal com a minha mãe. Hoje eu moro em periferia ainda, tá? Mas por ser em periferia, onde eu morava com a minha mãe, tipo, bem no fluxo mesmo, tinha pessoas que usavam drogas dentro de casa, cada um tinha sua casa, então cada um pagava seu aluguel e fazia o que quisesse da sua casa. Então tinha gente que usava droga, tinha muita criança, né? Tudo bem, criança, brincar, eu sei, criança precisa, mas eu tava numa situação que eu precisava estudar, precisava crescer, né? Desenvolver meu intelectual, me tornar cada vez mais um profissional melhor. E num ambiente desse você não consegue, é muito difícil você se concentrar. Eu não sou diagnosticado com TDAH, mas eu sinto que eu tenho, sabe? É muito difícil eu me concentrar. Quando eu me concentro, eu consigo ficar 3 horas ali estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa super focado. Mas até isso acontecer, eu me desfoco muito e acaba gerando em procrastinação. E aí eu viro um procrastinador nato, que é a situação que eu me encontro hoje. Então, continuando aqui sobre o que aconteceu nessa época, eu precisei tomar essa decisão porque a minha mãe estava pagando um aluguel, né? Eu comecei a trabalhar, né, e tudo mais, comecei a ajudar ela dentro de casa, mas a gente pagava um aluguel muito barato. Só que essa era as circunstâncias, essa era a situação de morar ali. E aí eu precisava sair, eu falei, Vamos sair comigo, mãe, vamos morar em outro lugar, tudo mais, botar uma casa mais cara, naturalmente, mas pra ter um pouco mais de sossego e tudo mais. E minha mãe sempre foi muito segura, sempre gostou de jogar muito segura, ela não é muito de se arriscar. E aí ela não queria, porque aquele aluguel era mais barato, então para ela sustentar aquilo, mesmo que se ela quebrasse, fosse mandada embora alguma coisa, era mais tranquilo, né? O aluguel era R$ 680, então era muito mais tranquilo para ela. E ela não quis, né? E aí eu falei para ela, bom, mãe, eu preciso tomar essa decisão então, não tem escolha, né? Eu preciso crescer intelectualmente e profissionalmente para justamente trazer uma melhora para nossa vida, né, para nossa família e tudo mais. E aí eu fui morar sozinho, me arrisquei em morar sozinho. O primeiro aluguel que eu peguei era de 850, porque eu negociei bastante, era R$ 1.000, consegui negociar para 850, né, uma casa de 3 cômodos e tudo mais, já era mais interessante, que eu teria mais a minha liberdade, né, eu poderia trabalhar, estudar e tudo mais. Eu sempre tive uma rotina um pouco noturna, isso é errado, tá, mas eu sempre tive uma rotina um pouco noturna. Para me estudar à noite e trabalhar à noite em alguma coisa, desenvolver alguma coisa à noite onde eu morava era impossível, por causa do baile, né, que acontecia à noite. Então, já nesse lugar que eu tava, eu consegui e tudo mais, por conta dessa questão de... Ainda era um quintal, mas era um quintal mais de família, um pessoal mais sossegado. Só que aí tinha um problema, né? Eu, já com a minha atual esposa hoje, né, estávamos namorando, e aí a gente resolveu comprar um cachorro. Apareceu uma oportunidade muito boa para comprar um husky, que era o meu sonho ter um husky. E aí a gente comprou essa husky, a Marvel, e aí ela ficou na casa da Priscila, né, que ela morava com os pais dela. E aí beleza, só que a gente viu que essa cachorra tava meio desanimada, meio tristinha, né? O cachorrinho que tem lá, que é da mãe dela, não brincava com ela, porque por causa da diferença de tamanho, porque a brincadeira dela machucava ele. E aí a gente resolveu comprar uma segunda cachorra, que é a Gamora. E essa cachorra, a Gamora, tinha que ficar comigo, óbvio, né? E deixei ela lá em casa, achei que seria uma boa criar dentro de casa, mas ela abriu um buraco na porta, abriu um buraco no meu sofá, que eu tinha acabado de comprar. E aí eu falei, meu, eu preciso de uma casa com garagem. E aí eu fui atrás dessa casa com garagem.
Sabia que o budget, né, para investir numa casa com garagem teria que ser um pouco maior. Já tava ali, né, no meio do arrisca, então vamos arriscar mais um pouco, fazer o quê? Então fui lá e encontrei uma casa de R$1.200 ali, o aluguel, na ponta da avenida. A garagem era de frente com a avenida, uma avenida que passava ônibus, caminhão, carro, moto, enfim. E eu achei que seria tranquilo, mas não era por conta da poluição. A poluição sujava a casa sempre estava suja, minha cachorra ficava na garagem e ela ficava toda suja. Então trouxe problemas também porque essa avenida era paralela com a rua do baile, então eu também ouvi o baile e além disso as pessoas usavam a avenida para ficar dando grau, né? Aí acontecia acidente lá, brigas, né? Fim de baile, sempre acontece isso. Aí eu fiquei de saco cheio também e resolvi buscar um outro lugar. Eu sabia que eu ia ter que investir mais, só que eu não esperava que era o dobro, né? Eu fui procurar mesmo na região para ficar próximo da minha mãe, da minha namorada e tudo mais, uma casinha melhor. E aí eu encontrei uma casa um pouco mais afastada, ainda na periferia, mas não tão no fluxo, um pouco mais afastado. Dá uns 5 minutos de moto ali, uns 15 minutos, 10 minutos andando. Bem próximo mesmo, tá? Eu acho que até menos do que isso que eu falei. Então, encontrei uma casa, né, no valor de 2.600, que é a que eu moro hoje de aluguel. Só que, é um sonho. É uma casa com garagem, portão automático, 3 quartos, 2 banheiros, 2 andares, sala, cozinha, área externa, lavanderia, com vizinhos laterais, mas não é quintal, né? Então, muito mais tranquilo para mim estudar, trabalhar. Hoje, consegui me desenvolver bastante coisas e consegui o conforto que eu queria para tudo isso acontecer. Hoje eu me encontro nessa situação. Hoje eu tenho uma moto, eu gostaria muito de ter um carro, né? Tô lutando para isso, se Deus quiser eu conseguir comprar um carro. Mas hoje eu tenho uma moto, trabalho do outro lado de São Paulo. Vou falar no próximo vídeo um pouco mais sobre o meu trabalho. Aqui eu tô falando mais sobre a minha situação hoje particular, né? De uma outra moto. Minha primeira moto foi roubada 2 vezes, a segunda vez eu não encontrei. A primeira, graças a Deus, foi encontrada, mas a segunda vez não. E aí eu tive que comprar outra moto. Também um assunto para um outro vídeo, que a história dessa moto é bem interessante, inclusive. Hoje eu tô bem tranquilo, graças a Deus. Consigo pagar meu aluguel tranquilo junto com a minha esposa. A gente consegue dar conta das coisas dentro de casa. A gente está comprando aos poucos as nossas coisas. Eu estou no meu escritório agora, sempre foi um sonho eu ter um quarto para mim. Com a minha mãe eu dormia no mesmo quarto que ela, nunca tive privacidade. Hoje eu não tenho privacidade também, eu durmo no mesmo quarto que a minha esposa, obviamente. Mas eu tenho um escritório e aí eu quero fazer esse escritório, meu mundinho ali, como se fosse o meu quarto, o quarto que eu sempre quis ter. Então a gente vai investir nessas coisas, mas por enquanto vem coisas mais importantes, que, por exemplo, uma geladeira, uma máquina de lavar. Hoje a gente lava nossas roupas na casa da minha sogra, intercalava com a minha mãe, mas agora é mais na casa da minha sogra. Ela me ajuda bastante, inclusive. Queria compartilhar com vocês para esse primeiro vídeo um pouco sobre mim, sobre como está sendo as coisas até aqui, né, de forma particular aqui, né? E aí no próximo vídeo talvez eu fale do meu profissional de uma maneira, também não ser maçante, né? Espero que esse vídeo não tenha sido maçante, inclusive. Bom, e é isso. Gostaria de deixar registrado então aqui o marco, o ponto de partida, tá? Falando um pouco mais sobre mim. Nos próximos vídeos eu vou falar mais do meu profissional, o que eu faço para desenvolver o meu intelectual e tudo mais. Também vou falar um pouco sobre o meu físico e tal. Nos próximos vídeos, né? Esse vídeo foi para falar mais sobre mim, sobre as situações aqui, como é que tá hoje, né? De uma maneira bem rápida, beleza? Então curte, comenta, compartilha, o que o pessoal bastante fala hoje, né? No YouTube. Então vou seguir esse script, tá? Então curte, comenta, compartilha para o YouTube entregar a gente cada vez mais e eu poder futuramente inspirar mais pessoas e alcançar cada vez mais pessoas, beleza? E fica aguardando aí os próximos vídeos, me segue lá no Instagram também, lá eu posto um pouco mais sobre a minha rotina diariamente. Se você já fez tudo isso que eu acabei de falar, muito obrigado. E é isso, até o próximo vídeo. Tomar meu café da manhã antes que esfriar. Aguenta aí.